Olá, meu irmão. Seja bem-vindo para essa série O Cientista Espiritual André Luiz. Você está vendo que eu peguei todo o trabalho do André Luiz e procurei ver na esfera científica o que o André Luiz diz. Porque esse cientista é diferente, é um cientista espiritual. E é uma revolução que ele traz, que ele trouxe centenas e centenas de informações científicas. Eu estou na lição 51, estou ainda na página 52 do primeiro livro que eu estou analisando, que é Evolução em Dois Mundos. Não foi o primeiro livro do André, mas eu peguei esse livro porque se fala da formação do ser. Depois posso discutir o ser. Então ele vai chamando a atenção disso, ele está dando muitas informações de ciência, muitas informações que ainda o cientista nem abre o leque de discussão. Nesse capítulo mesmo, ele vai falar de reencarnação compulsória. Olha o que ele vai dizendo. Olha o que o André Luiz diz nesse livro lá da editora da Federação Espírita Brasileira. Quem não tiver o livro e quiser, pode pedir pela internet. A Federação Espírita Brasileira vai fornecer sem problema nenhum. Vale a pena ler, até para você entender isso que nós estamos falando. Reencarnação compulsória, o título que eu coloquei sobre esse tema. Olha o que André Luiz diz. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontraria em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, observa-se em dois planos a crisálida da consciência nos reinos inferiores, mergulhados em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se as células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo os elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes que nos compele considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se ajustando às funções fisiológicas, expansão e herança, baseia-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem, desse livro do Chico. Olha o que eu queria dizer, que ele chama a atenção, que ele está dizendo que esse princípio inteligente, mas está debaixo de orientações de espíritos superiores, para fazer esse processo de reencarna, desencarna, reencarna, no processo de transformação, ele diz reencarnação compulsória, porque existe no nosso meio espíritos que estão já na condição nominal, desencarna, está tão mal, que às vezes é uma reencarnação compulsória, ele não tem nem condição de discutir o assunto. Como está na maioria de nós, já no estágio evolutivo nosso, muito se discute do outro lado, a reencarnação, o tipo de família que vamos ter, a tendência do trabalho nosso, das profissões, as nossas tendências, alguém tem tendência para a arte, para o esporte, para a ciência, para cada um com o seu jeito de trabalhar. Mas tem espírito que é compulsório, ele não tem nem condição de discutir. Ele está falando que esses seres mais primitivos é compulsório. E ele está falando que os animais, as plantas, esses seres, é compulsória a reencarnação. Ele está falando da reencarnação de bactérias. Eu lembro da reencarnação de bactéria, o professor Hernani Guimarães apresentou num congresso. Eu lembro quando ele apresentou o trabalho sobre reencarnação de bactérias.
Ele falando em reencarnação, fazendo o cálculo, fez aparelhos para medir o cálculo, trouxe estatística do trabalho, bem feito, do Hernani, que era um cientista do nosso meio. Quem não leu, vale a pena ler o Hernani. Hernani é um grande cientista que deixou recentemente e deixou um trabalho fantástico, inclusive o modelo organizador biológico, que é o modelo do perispírito, ele deixa isto. E o André está chamando a atenção da reencarnação compulsórias nesses seres dos reinos inferiores, que vai precisando, esse princípio inteligente, passar essas experiências, ora encarnado, ora desencarnado, ora no mundo espiritual, ora no mundo... Ele está ainda chamando a atenção que o Davi, o Lamarck, que foram um dos que começaram esse trabalho, de chamar da seleção natural, começar a entender a evolução, que é cientista de primeira categoria, que é verdade o que ele diz, só que a verdade dele não trouxe a discussão do princípio inteligente para essa discussão, que o Wallace, Alfredo Wallace, trouxe na mesma época do Darwin, mas não deram destaque para o Alfredo Wallace. Então ele está chamando a atenção dessa compreensão e está dizendo que é uma reencarnação compulsória desses seres inferiores, das plantas, da bactéria dos animais. Imagina, ele está falando reencarnação das plantas, reencarnação dos animais, a reencarnação de bactérias. Olha que assunto revolucionário esse camarada está trazendo para o mundo de ciência. Primeiro está falando de reencarnação, que ainda o mundo oficial de ciência não costuma discutir isso, porque não discute o espírito, vai discutir a reencarnação como? Só que ele está dizendo que a reencarnação é compulsória nesses seres mais primitivos que não têm capacidade para fazer uma análise. Uma bactéria não tem capacidade de fazer análise dela, como qual a capacidade que tem uma planta para fazer uma avaliação do que ela está trabalhando. Ela é uma operária divina, mas está trabalhando compulsoriamente na direção evolutiva. Por isso que elas trabalham nas leis divinas, mas sem ter consciência disto. Por isso que você vê uma perfeição numa planta. Estão apedrejando ela, ela continua produzindo plantas, ele continua produzindo flores, dando beleza, produzindo oxigênio, ele continua dando sombra para as pessoas, inclusive que estão fazendo malvadeza com elas. Mas ela é uma operária divina, ainda sem consciência que é uma operária divina. E o homem agora, ele começa a pegar consciência que ele também é convidado a ser operário divino. Por isso que nós somos co-criadores no estado menor. E o espírito mais evoluído é co-criador num estado maior. Jesus, no estado maior, ele construiu a terra. Foi assim que o André Luiz diz, constrói a lua, constrói a primeira célula. Ele, com uma série de espíritos, ele comanda a evolução do princípio, de um planeta desse inteiro. E aí nós temos que tomar consciência que somos co-criadores no estado menor. Então essa reencarnação compulsória que ele fala dos seres inferiores é revolucionário, essa tese que o André Luiz traz para o mundo científico. Que Deus te guarde, boa sorte, e se você estiver gostando, passa para frente essas informações, porque esse cientista precisa ser discutido. Você vê que eu não estou preocupado, não é comigo, porque eu não estou trazendo nada, eu estou trazendo a informação do André Luiz. É ele que... A revolução é dele, não é minha. A revolução é dele, e a revolução dele e a revolução desse médium chamado Chico Xavier, que deixou essa obra fantástica. E essa revolução que confirma as teses do Espiritismo, que é uma revolução que o Allan Kardec faz na sociedade. Mas o maior revolucionário é o Cristo, que Kardec aponta nessa direção. É muito revolucionário, que vai combinar com a revolução de Jesus, o grande revolucionário do nosso planeta, que vem fazer a revolução moral do nosso planeta, que nossos habitantes desse planeta precisam urgentemente ser revolucionário moral, ou seja, somos convidados a ser soldado do Cristo, para essa revolução moral que começa a se instalar na nossa escola chamada Terra. Até o próximo encontro nosso com essa série, o cientista espiritual André Luiz.